Em 2020, o Senhor nos deu novas ferramentas para manifestar a sua glória. E nós vivemos algo novo. Tudo é um formato novo, né? A gente está nessa novidade. Ouvimos sobre o agir de Deus e Ele se fez presente em todos os momentos. É tempo difícil, a gente se preocupa com tudo, mas a gente tem que olhar as pequenas coisas, as coisas que nos dão esperança, as coisas boas. Tá dando certo ficar nesse lugar? Nesse lugar tá dando certo? Você sempre bate nessa tecla, não dá certo. Então muda, faça algo diferente. Não tome atitudes impulsivas, ore. Se você não sabe o que fazer, procure uma pessoa que de repente já possa ter vivido uma situação dessa para te orientar. Jesus ficou no deserto 40 dias e ele saiu de lá com poder. Conseguir colocar filtros, né, porque as pessoas nunca vão parar de falar. Né, você tem que filtrar aquilo que você ouve, né, reter aquilo que é bom. Não vai ser muito fácil, né? Porque você vai ter que desconstruir para construir novamente. Está muito ligado também a você realmente ter a certeza e ter a intimidade de quem você é em Deus e buscar Ele te falar isso, sabe? Não você olhar para fora, para o externo, porque às vezes a gente se preocupa muito com o externo. Se a gente se preocupar um pouquinho mais com a intimidade com Cristo, eu acho que Ele acaba mostrando para a gente quem a gente é de verdade. Tá? Ali você vai aprender a lidar, você vai poder lidar com a mesma situação em vários momentos. Então, às vezes, é um lugar de crescimento, de humildade. A gente tem que entender que a pressão ela não é para uma fase da nossa vida. São pressões diferentes que vão acontecendo, né? E se a gente passa de uma fase, a gente vai precisar caminhar com essa bagagem que a gente construiu nessa fase anterior. Em Efésios a gente tem a armadura que é do cristão. Então por que o cristão tem uma armadura? Porque ele vai entrar em combate, ele vai batalhar, ele vai fazer as coisas. Então ele vai lidar com a pressão. De que forma? A gente tem as ferramentas? Claro. A gente precisa sair do lugar de vítima, porque se a gente permanecer nesse lugar, vai continuar ali parado. Fomos chamados para servir. Então, eu acredito que sim, que é um batismo. E quando você entende esse lugar que você precisa servir, você faz com alegria, você faz com amor, você quer estar junto, estar presente. Qualquer adversidade que vinha, eu lembrava dessa frase, trabalha por um propósito. Então, mas quando você está em Cristo, eu acho que a gente tem essa alegria por entender que é algo eterno, que não é uma recompensa aqui, e você sai daquela questão que quanto que eu vou ganhar? Nós decidimos por Cristo todos os dias. Como eu vinha de uma vida totalmente diferente e eu era muito vazia, quando eu recebi Jesus e Ele me preencheu, automaticamente eu queria só estar na presença dEle. E quando eu estava na igreja, eu me sentia fazendo o que Deus tinha para mim. Comecei a me envolver com a igreja, comecei a deixar que Deus me enchesse de verdade, mas eu decidi, porque a partir do momento que eu apenas frequentava, eu não estava deixando Deus trabalhar na minha vida, mas quando eu realmente decidi, quando eu me posicionei, eu não quero mais, foi onde Deus começou realmente a trabalhar na minha vida. Me firmei no corpo, decidi ficar com a igreja, decidi ser a igreja, decidi ser testemunho daquele dentro de casa. Resistimos, pois estávamos com Cristo. A gente acaba realmente sendo influenciado mesmo, a gente se sentindo que está firmado em Deus, mas a gente acaba descobrindo no ambiente da escola mesmo que às vezes a gente não está tão firmado em Deus como a gente pensava. Então, às vezes a escola pode ser como um teste, na verdade, para a gente ver se realmente a gente está firmado em Deus. E além de estar nesse lugar, é saber que realmente Jesus está com nós às 24 horas do dia, que Ele vai estar ali no teu momento de fraqueza, que Ele vai estar ali nas encurraladas de Satanás, que Ele vai ser o teu amigo. É ter intimidade, porque você pensa, nossa, como assim ter intimidade? Mas é só se tranca no seu quarto e diz, Senhor, eu tô aqui, usa-me. E você vai começar a ter experiências com eles. Muitas pessoas me julgavam, tu vai pro mundo, tu vai pra festa, nananã. E eu não tomava um posicionamento na minha vida. Então, muitas das vezes, o que era correto pra mim se tornava errado pra outra pessoa. E aí, Deus começou a ir falando comigo assim.
E eu parei para pensar, fiquei assim, meu Deus, a gente acaba sendo ingrato porque a gente agradece a Deus só pelos dias bons e não pelos ruins. E eu comecei a agradecer a Deus. Busco. Aí, daí no outro dia eu esqueço. Aí no outro dia eu lembro. Então, eu tô realmente lutando, tentando estabelecer uma rotina. Focar, né, pra mim no futuro não chorar, né? Porque querendo ou não, o futuro da gente depende da gente, né? Não é nem mais do papai e da mamãe, né? Infelizmente. E daí eu comecei a entrar nesse lugar de egoísmo. E daí teve um dia, logo após essas brincadeiras que a gente fez, que ia ter mais um, enfim, que Deus me puxou a orelha também. No sentido assim, mas você declara que sou eu que governo a tua vida, e daí se eu quero dar e você não quer receber? E aí o Espírito Santo se manifestou assim, falou muito forte para ele. Ele disse assim, tá, vocês estão preocupados que eu estou dando mais um filho para vocês, mas e se eu tirasse um dos filhos de vocês? Na hora ele me ligou assim, meu Deus, eu disse, Senhor, como a gente está sendo ingrato, Deus, como a gente está sendo ingrato. Para cuidar. E é um processo, porque a renúncia, eu acredito que é um processo. Para uns pode ser mais fácil, mas para mim foi bem difícil. Até pouco tempo atrás eu ainda estava resgatando e ainda assim, é aquele negócio, eu vou deixar, mas a cordinha tá aqui porque a hora que os filhos forem embora, a hora que eles estiverem mais independentes, eu puxo de volta e vou atrás das minhas coisas novamente. E graças a Deus, Deus permitiu que eu pudesse fazer da forma que eu gostaria, que eu sonhei, e abrir mão de muita coisa por ela, mas abriria de novo se fosse preciso. Depositamos nossa ansiedade no Senhor. Se falasse, Deus, tira isso de mim, abençoa meu dia, obrigado por esse dia, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela minha família. E se tornando grato por isso, eu acabei diminuindo a minha ansiedade cada dia mais. Daí eu saía mais tranquilo, assim. Era a ansiedade, tipo, de 100%, ela baixava para 40%, assim. Era se colocando nos pés. Eu acho que ela aproxima, porque o único caminho, o único refúgio que a gente tem é Deus, né? Que eu tenho, porque eu ficava toda noite pelejando em Deus. Daí eu comecei a aprender a descansar em Deus, para tirar essa minha ansiedade. Foi onde me aproximou mais de Deus. Amém. Glória a Deus. Uma rédea da minha vida, eu quero agir para resolver. Mas quando eu não consigo, e geralmente a gente nunca consegue, por nossa conta, ela me aproxima. E daí eu entendo que é só realmente em Deus que eu consigo conquistar essa tranquilidade, né? Que só nele que eu consigo descansar, e daí eu consigo, a minha ansiedade posta nas mãos dele, eu consigo, sabe, voltar ao meu normal, eu consigo voltar na paz, né? Uma só carne, né? Não serão mais dois, mas um só. Então, naquele momento você casou. E quando você já está casado, e daí você formaliza tudo com a festa, com a bênção e tal, e daí começa a viver o que a pessoa acha que é casamento, ela vê que ela já vivia, que aquilo já não é mais especial. E daí entra nesse lugar de frustração. Então, acho que toda a espera, ela vai valer a pena, Claro né? que sim. Apesar de ser, digamos assim, muitas vezes sofrido, como a gente falou, não é sofrido, porque se a gente está buscando a Deus, a gente busca muito a Deus junto. Sempre que a gente se encontra, a gente ora. Porque eu vejo que a gente tem que gerar uma intimidade com Deus. Nós dois juntos ter essa intimidade com Deus. Porque assim a gente também será mais íntimo do outro, né? Buscando a Deus junto. Sim, porque mais perto de Deus, mais juntos estaremos, né? Sim. Porque junto de Deus a gente acaba junto experimentando o verdadeiro amor, o verdadeiro prazer. Sim. Que a gente acaba enxergando que o verdadeiro prazer não está na carne, mas sim em seguir a Deus e buscar junto um propósito, como casal. Naquele retiro que eu conheci ele, foi onde eu voltei para Jesus, onde eu entendi realmente a vida de religiosidade que eu vivia, enfim. Só que eu olhava para ele, gente, eu achava aquilo tão inatingível, assim, aquela santidade, sabe? Eu falava, meu Deus. E isso durou anos depois do nosso casamento, que eu me achava indigna. Deixamos nossos medos aos pés da cruz. Do pai pelo meu relacionamento com o Miguel. Então, às vezes a gente tenta proteger e guardar, e eles acabam não conhecendo e não aprendendo a desbravar muitas coisas, e daí entra nesse lugar de ser mimado, de ser protegido, essa geração que a gente vê hoje. De muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu acho que Deus me ajudou muito em relação a isso,
depois que eu me converti, né, em relação ao meu padrasto e tudo que tinha acontecido naquela situação. Mas hoje eu estou muito melhor, graças a Deus, porque se não fosse Deus, eu acho que tinha aquele negócio remoendo em mim ainda, que eu não ia abrir uma porta. Sim, né? É. A gente, acho que tudo, não sei, eu um pouco acho que eu era... Acho que a gente tem um pouquinho, né, de com medo do que vão pensar, do que vão falar, né? Medo da rejeição, eu acho que a gente, eu pelo menos acho. Será que às vezes a gente se E tivemos a certeza de que não estávamos eu me sentia, eu não conseguia encontrar na presença de Deus algo que fosse completamente suficiente. Eu precisava, sei lá, fazer com alguém, eu precisava estar conversando com alguém, ou orar com alguém, fazer alguma coisa com outra pessoa, para sentir que eu não estava fazendo aquilo sozinho, entendeu? E depois desse processo, quando eu entrei nesse lugar de, pelo menos na minha cabeça, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, Deus começou a me mostrar que a presença dele realmente era suficiente, e começou um processo de cura. Eu acabei me isolando muito porque é bem mais fácil a gente se fechar, não ter que enfrentar, sei lá, comentários das outras pessoas falando da gente ou críticas. Enfim, é bem mais fácil a gente ficar fechado e acabar... Tipo, no meu caso, eu não queria me relacionar com as pessoas porque elas não supriam essa expectativa que eu tinha de ter um relacionamento, como o Rocky falou. Que eles não iam ser do mesmo jeito que eu tinha os meus amigos na Bolívia. Da pessoa que está te ofendendo, a criação, o ambiente que essa pessoa viveu e cresceu, também influencia também na maneira da pessoa se comportar, né? Tratar a gente, vamos dizer assim. Eu tinha esse sentimento, tipo, eu não quero ir pra lá, eu não conheço ninguém, eu não falo com ninguém. Mas era uma coisa que eu plantei no meu coração, de ficar rejeitada, de me excluir, em vez de aproveitar o momento que, tipo, tinha pessoas de braços abertos, mas eu preferi ficar num canto e me fazer de vítima, que eu já reconheço que era um papel de vítima. Você começa a lembrar de tudo que a pessoa falou antes pra você, e você fica guardando aquilo e acusando só ela, e esquecendo que você também já pode ter errado com a pessoa, né? Porque isso é normal, você erra com as pessoas e elas vão errar com você. E aí você fica naquilo, tipo, foca só no erro do outro e esquece o teu. Se alcança o objetivo, eu acho que a gente tem que... É mais difícil, pra mim, é mais difícil ainda permanecer pra não dar aquela relaxada, não... E se desmotiva, não é nenhuma desmotivação, mas é um se acomodar também, que acho que é um inimigo da perseverança. Eu já sou, quando a gente, vamos fazer um plano, mas aí eu vou ler, eu vejo que eu demoro, no meio eu empaco. Daí eu começo a arrumar desculpa, não, vou deixar para amanhã eu já faço o de hoje e o de amanhã. Um inimigo pelo menos no meu caso, né, da perseverança é a minha inconstância. Então, eu creio que né, vai ser um processo difícil, vai doer muitas vezes, mas a gente precisa crescer em maturidade e nesses níveis de perseverar. E é difícil. Eu vou dizer para vocês que não é fácil. Perseverar não é fácil. Mas precisamos estar focados no propósito para que a gente consiga chegar lá, para que a perseverança, que a gente olhe para trás e perseverei e valeu muito a pena. Nesse ano, como em qualquer outro ano, o nosso melhor amigo foi o Espírito Santo. Isso é um melhor amigo, né? Ele está sempre presente. Ou, às vezes, não está presente fisicamente, mas sempre está presente de alguma forma. Você pode fazer uma ligação ou mandar um WhatsApp. E assim é o Espírito Santo. Para mim, isso é o Espírito Santo na minha vida, né? É para ele que eu conto os meus segredos, é para ele que eu choro, é para ele que eu faço birra, é para ele que eu falo não e ele fala sim, eu falo não e ele sim. É para ele. Então é muito mais do que um culto de domingo, é muito mais do que uma igreja, é muito mais do que uma religião. O Espírito Santo é a intimidade que eu tenho com Deus. Né? Porque e claro, como tu falou assim, o Espírito Santo não é aquela coisa de Walt Disney, né? Sim. Porque a gente quando a gente se converte, né, quando a gente não conhece a palavra, a gente acha que é duvidoso. Depois que a gente conhece, a gente começa a entender como que é o Espírito Santo, que não precisa, né, que ele não, às vezes não se manifesta daquele jeito que todo mundo fala, que é meu Deus, mas é muito mais profundo do que a gente
Posso imaginar da nossa mentalidade Exatamente. humana. E aí a Emily falou, e a Isa também, daí ela falou que se a gente tivesse vontade de orar para alguém, a gente poderia orar. E aí foi lá que eu perdi a minha vergonha de orar. Uau, que legal. Ô, Ana, você teve... Quando eu aceitei Jesus, eu me batizei e tudo, aceitei ele como o único e suficiente salvador da minha vida, né? Só que eu estava vendo que eu tinha aceitado ele, mas eu continuava sendo a mesma pessoa, entende? Eu tomei a decisão, né, de me entregar para ele. As coisas começaram a dar certo, né? Então, o que estava embaçado já desembaçou, né? E a partir do momento que estava embaçado foi quando eu tomava muita decisão precipitada. Eu acho que confiança. Confiança. Para gerar fé, né? Amém. Fé, né? Ter aquela atitude de fé, né? Compartilhamos o amor de Jesus porque o amamos. Converti, foi bem difícil mudar as coisas que eu postava no meu status, no meu Instagram, porque eu pensava, nossa, o que esse pessoal vai pensar de mim? Não sei. Eu achava muito estranho, porque a pessoa vai falar, nossa, aquele crente, ele virou crentinho, vai mudar com a gente, eu não sei. Eu ficava meio, será que eu faço isso? Aí eu comecei a postar de pouco em pouco, assim, fui postando uma palavra, postando umas frases, assim, uns vídeos, e aí depois eu fui me acostumando, depois nem dei mais bola, assim, porque o pessoal ia pensar, sabe? Confesso, coragem, porque como ela disse, tem que ter coragem para colocar um versículo, tem que ter coragem para colocar uma palavra, tem que ter coragem para encorajar alguém. É uma coragem, é um passo que você dá para abençoar outra pessoa. Então, que a gente concorda com a palavra dele, onde diz que eu vou pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, se eu vou pregar o evangelho a todas as pessoas, por que eu vou fazer isso só na igreja? Por que eu vou fazer isso só no meu trabalho? Eu vou fazer isso nas minhas redes sociais. É uma luta diária que eu tenho que fazer, porque tem vezes assim que, sinceramente, eu tô triste, mas que eu tenho que ficar feliz. Então eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer meu devocional e dali vem a minha alegria, vem a minha força. Então eu tenho que entender que é do Senhor que vai me prover tudo isso que eu preciso. E quando eu vi que aquilo estava me fazendo mal, que eu busquei em Cristo, que eu busquei no Senhor, que eu vi qual era o propósito daquilo, né? O que era me moldar, para que me moldar daquele jeito, aí eu entendi que a alegria dele era o suficiente para mim poder continuar. O entendimento e o conhecimento, né, de quem Jesus é, e muito daquela questão de andar no conhecimento carnal, né, daquilo. Então a pessoa acha que, por exemplo, algo dá errado na vida porque ela está em pecado. Assim, ela não é capaz de entender de repente o propósito de Deus naquilo, né? Então vai muito além das circunstâncias e tudo mais, né? Que ele falou, nossa, os anjos estiveram aqui de novo. Eu falei, aí eu comecei, ai gente, vocês ouviram também, vocês ouviram. E aquilo assim pra mim foi tão transformador, porque foi o sobrenatural assim, tão, assim no meu ouvido natural, assim, que aquilo realmente mudou algo em mim em termos de fé, assim, de realmente acreditar que o sobrenatural é algo muito perto, assim, muito próximo da gente, sabe? Agora tá bem na moda, né? Eu não sei tanto quanto antes, assim, mas é esse negócio das pessoas falarem de, tipo, cuide da sua saúde mental, você em primeiro lugar, sabe? E daí isso, às vezes, alimenta muito o ego da pessoa, sabe? E daí ela sente, tipo, não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ficar maravilhosa, é a minha saúde mental em primeiro lugar, sabe? Deixa Deus pra depois, a gente se resolve depois, sabe? E isso acontecia muito comigo, sabe? Eu sentia que eu precisava cuidar de mim primeiro, sabe, me moldar, mas quem molda a gente mesmo é o Espírito Santo, sabe? A gente precisa da ajuda dele, sozinho a gente não vai conseguir. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos em comunhão novamente. O que eu vejo com tudo isso? Enquanto eu estava ali, falei, Deus, por que será que o Senhor separou nós nesse lugar, nessa sexta-feira, nesse lugar, dizendo para essas pessoas que estão assistindo, eu imagino assim, Deus olhando para nós, falando assim, ela tem um talento, ele tem um dom, ele tem conhecimento, ele tem alegria para me levar do meu evangelho. Nossa, às vezes ele venceu a ansiedade. A gente demora muito para entrar na presença dele, a gente demora muito e a gente não deveria nem sair da presença. A gente deveria caminhar na presença, viver na presença.
Estamos distraídos com as nossas dores, com as ofensas, com os nossos medos, com as ansiedades, com os desejos da nossa carne. Independência ou morte, ai, chega, não aguento mais, prefiro morrer do que... Ai, preciso curtir minha juventude, preciso curtir minha adolescência, só tem uma na vida. Ai, se eu não fizer nada agora, quando que eu vou fazer? Agora que é tempo. E eu vejo muitos de nós abrindo mão do nosso lugar de filho de Deus para sermos imperadores da nossa própria vida. E eu vejo a gente dando o maior golpe de Estado em Deus. Já pensaram nisso? Que nós pegamos bandeiras, às vezes, de nós mesmos, estou falando individual em casa, damos um golpe de Estado em Deus e falando, sai, impeachment para você, Jesus. Entrega algo para nós, Ele quer nos impressionar, e na verdade Ele nos impressiona. Ele não faz algo que nós humanos vamos lá e fizemos, compramos um presente, não. Quando Ele vem, Ele nos surpreende. Traz sabedoria no viver. Todo dia que você dispor a ler as palavras de Deus, elas vão entrar nesse sabor para você. Agora veja, Jesus te leva para algum lugar muito lindo. Convide Ele, você agora, para ir passear com você em algum lugar, numa montanha. Esse é o lugar que eu e você somos chamados nessa noite para estarmos. A ter um coração como José. Como a gente disse, muitos de nós, até nós aqui, confessamos que nós íamos estar desistindo na metade do caminho. Os soldados eles também descobriram que eles podiam potencializar a resistência do escudo deles. Como? Eles eles seguravam, né, um escudo ao lado do outro e cada guerreiro segurava o seu escudo. Então eu venho aqui, coloco o meu escudo, o Douglas vem aqui, coloca o escudo dele coladinho no meu, o Estevão vem ali, o pastor vem ali, a gente vai aumentando a resistência do nosso escudo, do nosso novo escudo. E o que a gente entendeu com isso? Que é a nossa união, a igreja, a nossa comunidade, os nossos irmãos, todos nós em oração. Pela maquiagem dela exagerada, ou sei lá, tipo, geralmente é pela forma que a pessoa está vestida, né? Infelizmente. Pela aparência dela, né? Sempre. Tipo, infelizmente a igreja esqueceu do abraçar sem, né, sem ver a quem, o amar sem ver a quem, né? Com os olhos do Pai em vez do mundano, né? E a gente poder compartilhar um pouco da nossa vida com Jesus, na alegria de viver ela, amém? Sem peso, né? Entendendo que a nossa vida é uma vida em liberdade com Jesus, não em libertinagem, né? Vivendo o amor de Jesus e vivendo a plenitude dele. Não somos pessoas normais, você também não, porque Deus não nos chamou para sermos normais, chamou todos nós para sermos cheios do Espírito Santo e para vivermos debaixo do poder e empoderados pelo poder do Espírito, para vivermos as maravilhas de tudo que Deus tem para nós. Mas o Senhor está chamando você, vem ficar comigo. Eu sou fonte. Mas você entende que é isso que o Senhor fala? Na velha aliança Ele fala para Israel, ô Israel, você preferiu cavar cisternas rotas. Você desprezou o manancial de água viva. Mas você entende que cavar um poço, o Senhor estava dizendo, por que você quer se esforçar tanto? Se eu sou o manancial de água viva, e eu estou dizendo, quem tem sede, vem e beba. Compreende, amados? Qual é o teu esforço, igreja? É entrar na forma por amor a Ele. É ser a oferta, é ser a ovelha cada manhã. Oh Senhor, hoje eu sou o sacrifício. Em 2020, Jesus nos levou a manifestar novas formas de amor. Só um pouquinho, não vai fazendo. Dá nada, né? Dá nada, né? Só um pouquinho. Não, eu não posso, não dá. Não.
Não, não, não. De uma brecha sua. Agora você é meu. Eu vim te ajudar. Oh, Jesus. Quero ver a tua face. Eu quero estar atento à sua voz, ser ovelha do Senhor, o meu pastor. Exatamente isso. E o adorar de muitas maneiras. Transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo, bem na hora. Até aqui o Senhor nos ajudou. Seja muito abençoado. Um beijo para todos vocês. Um beijo para você que está em casa. Deus abençoe. Bye.